Boa noite, gente. Que bom que vocês chegaram agora, tá? Que bom que a gente vai começar agora. É muito bom ver vocês agora. Bem, hoje a gente vai falar de uma artista que eu acho muito importante para a gente. Eu estou usando ela como trampolim para a gente se aprofundar em determinados conhecimentos, tá? Val, vamos dar uma ajuda ali para a Nelly. A Nelly deve estar com problemas de conexão, né, Nelly? Eu estou tentando aqui, Olívio. Tá? Mas eu É, não final dela. tá. Conseguiu, Nelly? Não, ela não está ouvindo. Nelly, eu te odeio, Nelly. Não tá me ouvindo. Tá bom. Então, gente, hoje nós vamos lá, deixa eu brincar aqui. Espera aí, cadê? Aqui, aqui, aqui. Então, tá vendo, Soninha? Obrigado, querido. Obrigado, Val. Eu posso cantar uma música antes de começar? Ou melhor, não? Tá bom. Tá bom. Sônia, te odeio, Sônia. Te odeio, chata. Tá? Te odeio. Vamos lá, agora. Ai, 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 quem é? Quem é? Essa aí é a tia Gilda. Não, não é, não. Essa é a nossa querida Anitta, que foi dançar no clube. Olha lá. Essa é a Anitta. Anitta Malfatti. Olha lá. É ela. Pois bem. Deixa eu levantar aqui. Só um instantinho. Vamos lá. Olha o nominho dela. Ela também é Catarina, mas vamos lá. Anitta Catarina Malfatti nasceu em 1889, São Paulo, tá? E faleceu em 1964. Foi por causa do falecimento dela que aconteceu a Revolução de 64. Foi legal essa? Estou brincando, tá? Então, pelo menos ela não participou aí. Tem um lado positivo e negativo. Tá bom, vamos lá. E ela viveu 74 anos, que eu acho que, para a época, foi um período bom. Portanto, ela é brasileira, ocupação pintora, gravurista e desenhista. Tá? Movimento, modernismo brasileiro. Qual que é o estilo dela mais reconhecido? Ela é expressionista. Tá? Magnum Opus, O Homem Amarelo, A Estudante, A Mulher de Cabelos Verdes, O Farol, A Onda, O Val. Ah, não, o Val não foi pintado por ela. Eu me confundo às vezes, desculpa. Acho que eu estou engraçadinho demais hoje, né? Sônia me dá bronca quando eu me ceder aqui e não deixa a uva me dar bronca que ela me dá mesmo, tá? Então, tá vamos fofo, lá. Tá fofo, tá fofo. Aí, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu não falei que ela fala? Olha lá. Bem, olha que interessante, tá? O pai dela é um engenheiro italiano, tá? Samuele Malfatti, tá? Que veio para o Brasil e conheceu a mãe dele, né? Uma norte-americana, Eleonora, tá? Elizabeth ou Betty Krug, tá? Esse Krug é alemão, tá? Mas ela é norte-americana. Então, essa menina, né, a Anitta, ela teve fontes italianas, norte-americanas, brasileiras, né? E o pai dela, por ser um engenheiro, estava muito bem posicionado financeiramente, classe média, média tendendo a alta, né? Ela foi dado a ela as possibilidades de conhecimento. A gente sabe o quanto isso é importante para a vida, né? Imagina, idiomas, né? Saber, buscar, isso é bem legal. E aí, só que vai ter um momento sinistro aí, né? Mas, antes de falar disso, ela nasceu com um defeito na mão, braço direito, tá? Tanto que ela não conseguiu, na minha opinião, por um lado, isso que eu acho complexo, vencer isso durante a vida, tá? Por um lado, eu estou falando, depois vão ter outros lados aí. Porque ela sempre, vocês vão ver as fotos dela, né? Ela sempre resguarda ou cobre ou oculta esse braço direito dela.
Então, isso foi uma coisa que marcou. Viu, Nineta? Igual a questão do liporismo, né? do caso do artista que você gosta, né? Ele tinha alguns problemas. Mas vamos lá, vamos lá. Não, não, eu estou falando do Guinhar. Olha, eu confundi. Você não gosta do... Você deve gostar do Guinhar também, mas você falou que gosta do marinheiro, né? Tá bom, desculpe. Eu não sei por que eu trouxe o Guinhar aqui para a conversa. Então, é porque tem a ver com o trabalho dela, mas eu não vou entrar nisso hoje. Então, ela veio com um corpo aonde ela seria destra. Estão entendendo o que eu estou falando? Como tem pessoas que vêm com um corpo para serem sinistras. Quando eu falo sinistro, eu não estou falando de um cara maldito, hein? Estou falando do lado esquerdo do italiano, tá? Um ser sinistro, né? Osila, seja bem-vinda, querida. Tá? Bom te ver. É você que gosta do Guinhar, não é, Zila? Você gosta dele? Então tá bom. Quando você entrou, eu me lembrei. Desculpa, gente, eu às vezes viajo, né? Acho que eu tenho que viajar, senão não falaria o que eu falo, né? Tá bom. E aí, esse problema da mão direita dela, ela veio pronta para escrever com a mão direita, para pintar com a mão direita, para fazer as coisas com a mão direita, e ela acaba nascendo com a mão direita defeituosa. Então, ela teve que aprender, olha que interessante, a fazer tudo com a mão sinistra, com a mão esquerda. Então, isso é bem interessante, principalmente no mundo das artes, né? E se tiver alguém aqui ambidestro, sabe o quanto isso é legal, esse ambidestrismo, né? Essa história de poder escrever com as mãos, pensar diferente, né? Chutar, né? Quem joga, eu jogo muito bem futebol, né, gente? Imagine, né? É mentira, eu sou péssimo, mas eu chuto com a esquerda, né? Nelly, para de rir aí do meu futebol, hein? Então, ela teve essa base bem interessante do papai e da mamãe, só que ela veio com esse problema, tá? Só que esse problema, na minha opinião, ajudou a ela quebrar uma tradição e um conceito aonde ela foi criada. Vamos lá. Aqui, tá? Agora, eu preciso ambientar vocês, uma coisa que eu reparei, a gente tem falado tantas coisas, mas alguns artistas eu coloco o ambiente, outros não tanto, mas eu quero que a Anitta, não é uma artista que eu goste muito, tá? Mas ela tem a sua importância, sim. Mas eu gostaria de utilizá-la como trampolim para a questão do modernismo no mundo e o modernismo no Brasil, tá, gente? Então, o modernismo é um movimento, olha que legal, filosófico e um movimento artístico, olha a ordem disso, que surgiu de amplas transformações na sociedade ocidental durante o final do século XIX. Ocidental, tá bom? Um dia a gente pode até pegar alguns artistas chineses, que é bem interessante, e início do século XX. O movimento refletia ou fletia um desejo pela criação de novas formas de arte, filosofia, e olha que legal, e organização social, que refletissem um mundo industrial emergente, incluindo características como urbanização, novas tecnologias e, claro, a guerra. E lembro a vocês que a guerra ela é uma coisa muito ruim, porém, de analistas em período de guerra, a quantidade de informações e de tecnologia que surgem durante um período de guerra é exorbitantemente grande em quantidade do que em período de paz. Olha que coisa isso. Como a gente precisa do atrito para criar, né? Os artistas tentaram se afastar das formas tradicionais da arte, que consideravam desatualizadas ou, um termo técnico, né, obsoletas. Pois bem, aqui nós temos a nossa querida Anitta. Vejam aquilo que eu falei a vocês, tá? Ela está cobrindo a mão dela. E vocês vão ver nas outras fotos também, tá?
Bem, ela, por ter essa questão e por ter essa questão que eu digo, é uma palavra forte, mas esse defeito, né? Defeito, eu acho tão forte essa palavra. Por ela ter vindo assim, tá? Ela teve que se transformar, ela teve que mutar, né? E ela teve a sorte de ter esses pais no começo da vida, aonde essa Miss Brown, tá? A ajudou muito, era uma governanta. Então ela já foi aprendendo a falar vários idiomas, tá? A mãe dela também era artista, desenhava, pintava, um pai engenheiro, todos próximos a ela. Então ela teve um berço, né? O que os tradicionais falariam, um berço de ouro, tanto intelectualmente quanto financeiramente, tá? E polivalente, ela estava no continente velho e no continente novo, né? Ou seja, ela tinha um pai europeu e uma mãe americana. Isso eu acho muito interessante para qualquer um, ainda mais para um artista, tá? Agora, ela começa a ter questões de diferenças e dificuldades. Claro que tem que ser no número 13, né? Aos 13 anos ela perde o pai. E o pai, gente, sabe, vocês lembram dessa palavra? Ele era o arrimo da família. Lembram disso? Eu lembro disso do meu período do exército aqui no Brasil. Se você é arrimo de família, você não precisa servir. Eu, como era um vagabundo, eu servi. Mentira, eu já trabalhava, tá? Eu trabalhava no que eu gostava, mas eu já trabalhava. Então, ela perde o papai. E o que que acontece aí, né? A mãe dela começa a dar aula de idiomas e começa a dar aula de arte. Olha que legal, né? Então, elas vão lutando pela vida e ela teve um tio irmão da mãe, o senhor Krug, aí, que era uma pessoa que tinha um equilíbrio financeiro, ajudou a família, né? E ela conseguiu viajar já aos 21 anos. Porém, aos 19 anos, ela se formou o que nós chamamos de normal. Lembram, meninas, o normal, né? O normal seria o quê? Um colegial de 4 anos, não é isso? Acho que isso era o normal na época, né? Porque o meu colegial, eu fiz um colegial técnico, né? Acreditem que eu sou contador, né? Meu pai achava que eu podia aprontar muito e não ser um universitário, né? Então, ele me colocou para fazer técnico em contabilidade. Leila, seja bem-vinda, querida. Tá? Então, aos 19 anos, ela se forma em normal e ali ela termina os seus estudos, vou chamar de estudos tradicionais. E aí ela começa a desenvolver-se cada vez mais na arte e ela tenta até conseguir uma bolsa, mas não aceitam o trabalho dela, ela não consegue essa bolsa, que ela também não conseguiria, porque já estava começando a Primeira Grande Guerra Mundial, em 1914, e aí ela consegue viajar para ela queria ir para a França. Mas aí, como algumas amigas estavam indo para a Alemanha, aos 21 anos ela foi para a Alemanha. Lá foi ela para a Alemanha estudar. Olha só, com todos esses problemas, ó, esse probleminha físico, infelizmente, o falecimento do pai, mas a menina foi tentando e foi lutando, sabe? E a família vai se reunindo. É muito importante isso, né, gente? E aí nós estamos começando a ver os primeiros trabalhos dela. É um trabalho bem interessante. Vocês vejam aí o colorido, até um certo divisionismo, pontilhismo, né? Uma paleta de cores bastante rica, né? Muito mais paleta de cores do que forma, né? Ela lida muito bem com a paleta, né? Reparem o matiz dela, né? É bem interessante essas cores, né? Ela tem essa capacidade, ela sabe lidar muito bem com o seu nível mental, ela consegue ter perspectivas, né? Desenha muito bem, né? Olha que interessante aqui, ó. Vejam a perspectiva, a técnica, como ela lida com as cores, sabe? Ela não usa contornos negros, ela faz o distanciamento, né? Ou ela nos engana, chamando de paralaxe e perspectivas, somente com as cores, tá? Então, é bem interessante esse movimento dela. E são pinceladas rápidas, não são pinceladas renascentistas,
pastadas, sabe? Aquela pasta, né? Elas são pinceladas rápidas, né? Tipicamente, eu ainda não considerava ela uma expressionista nesse momento. Eu acho que ela está ainda entre um realismo tendendo a um longínquo impressionismo, a questão dela de cores, sim, ela está bebendo de uma fonte pós-impressionista, e com isso ela consegue chegar um pouco à expressão, ao expressionismo. Tá? Agora, já vejo esse trabalho aqui. Eu não falei das datas. Essa aqui é de 1912, essa também é 1912, e essa aqui de 1912, mas percebam já uma questão de pincelada diferente. Tá? Estou sendo chato aqui, falando da questão técnica, gente? Tá? Tá bom. Porque tem gente que não gosta muito da técnica. Eu, pessoalmente, adoro técnica, é onde exatamente eu ganho o meu dinheiro, né? Fazendo essas análises, tá? E eu fiquei rico por causa disso. Por isso que eu tenho 3 Lamborghinis, uma Ferrari, né? 8 coberturas, né? Fazendo essas análises. Não estou entendendo a risada de vocês aí, viu? Suas grossas, chatas. Então, vocês percebam que interessante a pincelada dela. Vamos olhar, ó, claro que essa imagem que a gente está vendo é uma imagem da internet, né? Então ela não é tão pura. Mas vamos analisar pela imagem que nós temos aqui e vamos qualificar como se fosse exatamente assim, tá bom? Então eu gostaria que vocês observassem um pouquinho a testa, né? E o elemento da testa, vocês percebem como ela manipula rapidamente e, ao mesmo tempo, ela tem uma pincelada renascentista, barroca, clássica, e ela começa, eu falo, uma pincelada de 500 anos atrás, uma pincelada de 400 anos atrás, uma pincelada de 300 anos atrás, uma pincelada de 200 anos atrás, aonde começa a explodir, ela sai de um romantismo, ela sai de um realismo, ela vai para um impressionismo, nesse momento ela bebe de um pós-impressionismo, e aí as cores são expressionistas. Tá? Estão entendendo a linha? Tá? Então, ela vai tendo essa mudança, porém, o que marca para mim nessa obra é o olhar desse homem. Ela consegue fazer com que ele fique alguma coisa e, ao lado do olho esquerdo dele, direito nosso, vocês estão vendo que existe um profundo um movimento, um local que parece uma natureza, nós não sabemos bem o que é, causa uma ilusão, causa até uma ideia de um pensamento longínquo, que está contra aonde está a cabeça dele, que tem um fundo amarelo ali, estão vendo? Esse contraste que ela cria, eu acho muito importante numa obra. Ela vai para o infinito. Então, falando agora na nossa visão, nós observadores, ela vai para o infinito do lado direito e ela vai para o finito no lado esquerdo. Olha como as cores mexem com a gente, né? E tudo isso que eu estou falando é o cérebro, hein? Melhor ainda, é a mente, né? E aí vocês percebem como ela lida com a sombra. Novamente, a testa está bem iluminada, tem um certo movimento que ela muda do amarelo para um abóbora, para um carmim ali, ela consegue, né? Eu tenho na minha memória 5.242 nomes de cores, gente. É que eu pinto a unha toda semana, então eu guardo o nome dos esmaltes. Mentira. Agora, o que fica legal é essa testa em contraste com o paletó, o ombro dele. Vocês estão vendo? Ela consegue sair de um claro e ela vai para o escuro, onde você tem uma distinção na gravata ali, ó. É bem interessante o formato do queixo dele. Ela consegue pegar uma essência. Isso é bem interessante no trabalho dela. Que isso depois a gente não vai ver mais tanto, né? E aí, olha aí o rapaz aqui, meio... Acho que o Val vai gostar. Você vai gostar dessa obra, Val? Olha lá. Tá vendo? Aí um rapaz ali, estou brincando, não bate em mim quando você me vê amanhã. Novamente eu cito aí o olhar dele. Olha que interessante, esse tom amarelo, né? Então aqui ela já
está realmente bebendo, né, de onde eu ainda não entendi direito, onde ela foi buscar isso, que naquela época os telefones eram difíceis, né? Os livros, alguns, dificilmente você tinha livros coloridos nessa época, né? Lembram dessa época, esses livros, em 1900, 1880? Os livros eram preto e branco e o que tinha de colorido, os artistas pintavam, tá? Não era uma coisa tão simples, livros coloridos, tá? E, novamente, a profundidade do trabalho dela, como ela lida bem com o claro e com o escuro. Pois bem, as características das telas expressionistas expostas por Anita causam um impacto para os padrões da arte na época. Isso é um problemão, gente. Imagina ela com esse defeito, o pai faleceu e ela não é aceita. Nas obras, foram incorporados procedimentos básicos da arte moderna, como a relação dinâmica e tensa entre a figura e o fundo de tela. Olha que legal, tá? A pincelada livre que valoriza os detalhes. Mais ou menos, eu acho que a pincelada livre, ela valoriza os detalhes e, ao mesmo tempo, não, porque a pincelada é livre e rápida. Os tons são fortes, ó. Uma técnica de luz que foge do claro e escuro tradicionalmente, e uma liberdade de composição. Quem é artista aqui sabe. Você não adianta, não adianta. Artista que não tem técnica, que não tem treino, ele não consegue viajar na imaginação. Ele não tem desenho, ele não tem as tintas, ele não tem a paleta. Aí o conteúdo e a narrativa deles não são soltos, não funcionam. Ele tem que ter toda essa composição. Que essa composição, conforme for, vai impedir do artista ser livre? Vai. Mas você tem que aprender também. É que passando, às vezes, por essas escolas, a tua ideia, né, o teu professor de pintura, se você não for autodidata, você pode ficar pelo resto da vida preso a ele, que é um problema, né? Isso aí são conceitos psicanalíticos, tá? Então, vamos lá. Essa é a obra dela que eu mais gosto, tá? É o Homem de Sete Cores, tá bom? Agora, vejam que não é somente uma pintura, é um carvão e pastel sobre papel. É uma obra simples em termos de materialidade, tá? É um tamanho grande, eu acho, 60 por 45, tá? Agora, eu percebo várias perspectivas, fundos, e como ela lida bem com esse pastel. Pastel é uma coisa que você usa o próprio pastel, você usa o dedo, você usa a boca, você usa o cotovelo, você usa a testa, sabe? O carvão ali, o que eu não gosto muito, que ela delimita, tá vendo? Que o quadríceps, o bíceps femoral, tudo ela limita com o carvão, tá? Mas, tirando isso, eu acho que é uma obra especial nela, por causa do avançar da folha. Aí você vai lá para o fundo, é um trabalho geométrico. Olha o movimento, como você percebe ali que pode ser talvez uma calçada, né? Talvez seja um local mais alto. Você percebe bem como ela tem a sensação clara e objetiva da perspectiva, né? Como ela já lida bem com essa perna e o pé. Olha que legal a angulatura, o gastrocnêmico ali, os gêmeos, né? A barriga da perna, como ela lida o deltoide, o tríceps, o supinador, os músculos do braço, estão vendo? Ali o pescoço e esse verde eu acho ele estonteante, gente. Então ela tem um trabalho bem interessante, esse de 1915 e 16, tá? E aí, eu quero trazer uma coisa interessante aqui para vocês. Em 1917, Anita, com 28 anos, volta para São Paulo, né? No dia 20 de dezembro, assistência de amigos, entre eles o Cavalcante, de Cavalcante, e ela vai fazer a sua segunda exposição. Ela já tinha feito uma em 1914, tá? Exposição de suas obras, apresentando 53 trabalhos, que é muita coisa. Quem já fez exposição aqui, apresentar 53 obras, né? É bastante coisa, tá? Pinturas, aquarelas e gravura. Opa, fica mais fácil porque tem aquarelas e gravura. Mas são 53 trabalhos, tá?
provocando uma violenta, olha a palavra, não estou falando de cor violeta, tá? Uma violenta repercussão na imprensa, principalmente pelo Monteiro Lobato. Acho que essa historinha, quem conhece um pouco de arte, já ouviu, né, o que o Monteiro Lobato fez com ela, e que, na época, era crítico de arte do jornal Estado de São Paulo, com um artigo intitulado, ouça um artigo, hein? O título, Paranoia ou Mistificação, no qual acusa toda a arte moderna. A crítica serviu de estopim para o movimento modernista no Brasil, mais ou menos. Algumas obras de Anitta se tornaram clássicos da pintura moderna. Entre elas, olha que interessante esse trabalho. Magnífico, não? Olha como ela lida bem com claro e escuro. Agora, reparem no fundo novamente. Tá? Algo me impressionou nela, dela nunca ter chegado ao abstrato. Olha como ela lida bem com as cores ao ponto de abstrair-se. Olha, veja a pintura nos braços, tá? Veja, no caso ali, a mão guardada, tá bom? Dessa estudante russa de 1915, tá? É um óleo sobre tela. Se você observar, a técnica de óleo dela é uma técnica muito boa, tá? A forma como ela pinta essa cadeira de estudante, né? Por isso que é o tema, né? Agora, o semblante dela, o olhar, ela fita, né? É um olhar profundo. Vocês vejam aí como se fala em português? O blush. Blush em português, o que é? O rouge, vermelho, sei lá, né? O blush do inglês aí. Então, o batom, Blush o olhar, é o quê? É o quê? Blush. Blush. Então blush mesmo. Eu uso muito blush pela manhã, quando eu acordo meio pálido, assim, eu passo um pouco. Principalmente na minha cabeça, para despertar. E aí, olha, as sobrancelhas, os olhos grandes, né? É um trabalho interessante. Olha essa mulher, né? A mulher de cabelos verdes. Tá? Agora, olha a angulatura do rosto, a curvatura das costas, tá? Novamente, prestem atenção no fundo, Zilá. Olha esse fundo, Zilá. Olha que interessante o trabalho de fundo dela em contraste com o artista, né? Reparem novamente essa poltrona. Se tem braço, é poltrona, né? Agora, esse olhar, né? O nariz, esse queixo, né? E, claro, ficou conhecida como mulher de cabelo verde. 15 e 16, tá? E essa é uma das obras mais famosas dela, que é O Homem Verde. Brincadeira, é o homem amarelinho, o homem amarelo, tá? Olhem o olhar dele, a virada que ele está fazendo, o fundo novamente, a angulatura do punho e mãos, tá? A forma como ela desenha a luz, né? Eu falei igual um rabino amigo meu, a luz, né? Aonde ela lida com essa cor da luz entrando ou não no blazer dele. É bem interessante. A angulatura da gravata, essa camisa branca com movimento, e novamente ao fundo, veja, um lado escuro e um lado claro. Ela manipula muito bem isso, e claro que o olhar. E aí, essa é o título que foi escolhido para nosso convite, né, a estudante. Essa é uma obra que fala muito dela quanto à forma como ela utiliza a expressão facial dessa estudante, tá? Mas eu acho que as outras, na minha opinião, são mais profundas do que essa de colegas críticos. Mas eu acho que ela é bem interessante. Novamente, ela está sentada numa cadeira, né? Você vê a saia, a blusa, né? Esse lenço pendurado, né? O olhar é um olhar que impressiona um pouco, talvez pela tristeza, né? Vou voltar um pouquinho, ó. Vamos pegar os olhares aqui, ó. Olha que essa ela tá, não vou dizer que seja triste, né? Mas não são pessoas alegres, tá? Estão vendo a expressão dela, né? Isso que transmite o título de uma artista expressionista. Claro que não faz um impressionista somente isso, né? Agora, o que eu quero dizer a vocês é que dizem um grupo que as primeiras exposições modernistas foram da Anitta Malfatti. Eu discordo. A primeira exposição modernista no Brasil foi desse jovem chamado Lazar Segal, desse russo.
tá? Ele expôs em 1913, tá? Aqui nós temos uma foto dele, do Bacanão aí, claro que já morando aqui em São Paulo, e um autorretrato número 2 dele, de 1919. Então, na minha opinião e por alguns colegas, a primeira exposição modernista no Brasil foi a de Lazar Segal. Tá bom, gente? Só um adendo, não vou falar dele aqui. É só para vocês guardarem isso, tá? É um curso de História da Arte, né? Então, depois de um ano longe da pintura, por causa do problema que ela teve a partir do Lobato, né, do Monteiro Lobato, Anita volta a ter aulas quando estudou as técnicas de natureza morta. Nessa época, conhece a pintora Tarsila do Amaral, que foi só o começo de uma grande amizade, né? Incentivada pelos amigos. Anita participa da Semana Moderna de 22. Gente, bobagem, não é Semana Moderna, são 3 dias, tá? A íntegra, ao lado de Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, eles não são parentes, tá? Mário de Andrade é o Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade é Oswaldo de Andrade. O sobrenome é o mesmo, mas não são parentes. Menotti del Picchia, tá? E o grupo dos 5, que nós já vamos vê-los daqui a pouquinho. Durante toda a Semana de Arte Moderna, dia 13, 15 e 18, segunda, quarta e sexta de fevereiro de 1922, o saguão do Teatro Municipal de São Paulo esteve aberto com obras de Anita Malfatti, de Cavalcante, Vicente Turrego Monteiro, Harberto de Recheré, entre outros. Pois bem, é o momento de eu dar um pequeno salto aqui para vocês para falar do modernismo brasileiro. Lembra que eu trouxe para nós? Uva, você está falando alguma coisinha com a gente? Não, não. Você está xingando alguém aí, né? Estou entendendo, tá bom. Então, agora falando do modernismo brasileiro. Como sempre, né? Como sempre, não. Determinados movimentos brasileiros foram atrasados, tá? Então, no caso do modernismo aqui também, não é porque essa semana de 22, que foram 3 dias no Teatro Municipal, vejam só que no Teatro Municipal aparece a arte porque aparece a arte, mas lá era mais para estar o Villa-Lobos, tá? Para estar outras coisas, não era uma galeria, não era um museu de arte, era um teatro, tá bom? E aí também explode isso por causa do centenário da independência do Brasil. Lembram? De 1822, 1922, né? Participaram todos esse grupo que vocês já sabem. Eu trouxe aqui só para dar uma base para vocês. Eu acho interessante nesse texto que colocam muito dos idealizadores do evento eram quatrocentões. Eu não sei se vocês sabem, eu sou quatrocentão. Tem um brasão, tudo. Olha que bacana que eu sou, né, gente? Agora, o que é quatrocentão, né? Quem inventou esse nome? Foi em 1954, quando São Paulo fechou o quê? 400 anos. Então, todos aqueles, geralmente de origem portuguesa ou espanhola, que já tinham uma certa tradição em São Paulo, viraram 400 anos. Minha família não tem 400 anos aqui, tá certo? Que a gente chegou aqui em 1860, 70, tá? Especialmente no bairro mais famoso de São Paulo, tá? Que é o bairro do Belenzinho. É o bairro mais famoso de São Paulo. Nossa, ninguém riu. Gostei da Nelly riu agora, tá? É o bairro mais onde eu passei minha infância, tá bom? No século XVIII, tá bom? Então, esse termo quatrocentão, ele é muito divertido, tá? Indo adiante. Agora, vejam que legal. Opa, olha aí, esse é o convite da semana de 22, que são 3 dias. Semana de 22 são 3 dias, tá bom? Olha que legal, né? Tá? E aí nós temos essa é a capa, feito pelo Di Cavalcante, tá? Semana de Arte Moderna. Eu achei bem legal, não é legal essa brincadeira que ele faz com preto e branco, aonde está escrito em preto, aonde está escrito em branco. Foi realmente uma criação muito boa. Nós estamos falando de 100 anos atrás. Ano que vem nós vamos ter muitas festas, hein? Tá vendo? Olha. Então, por isso que eu estou me debruçando um pouquinho mais aqui hoje sobre modernismo, de onde ele veio, e a Sandra que está aqui, né, ela não vai me deixar mentir sozinho, lembrando que a palavra moderno, em história, é outro período, é século XV, e aqui nós estamos falando de arte, de música, tá?
Então, um período moderno aqui, ele começa em 1874, tá bom? Tá? E depois ele vai andando, tem várias divisões, e como os colegas são todos concordantes, todos nós concordamos com a mesma data, concordamos com o mesmo período, concordamos tudo certinho. Outra mentira enorme, a gente briga, a gente discorda, a gente não concorda, a gente duvida. Tem grupos que acham que até hoje é um período moderno ainda, nunca existiu o pós-modernismo, dos anos 50, 60, mas é bem legal aqui, a gente está vendo esse trabalho do Di Cavalcanti, que mostra, para a época, 100 anos atrás, algo totalmente diferente, né? E aí nós temos, olha, a entrada e vamos pagar ali a bagatela de R$ 5.300, tá? Que eu acho que devia ser cruzes na época, né? Sei lá o nome da... Ou é cruzeiro, ou é cruzeta, ou é cruzes. Eu acho que Megan não era, tá? Não era nada, era realmente algo ligado ao cristianismo, tá bom? Mas aí quem está em evidência aí é um cara que cantava igual Lobos, desculpe, era o Vila Lobos, tá vendo? Olha que legal, tá? E aí, olha a turma toda aí, olha aí, ó. Olha o carão aí do Mário de Andrade. A Anitta é o que está atrás dele, tá vendo, Anitta? Tá vendo ela? Vocês não estão vendo a mãozinha dela. E tá todo esse grupo aí, tá? É um grupo não tão conhecido, vocês já vão ver logo os outros conhecidos. Olha o sorrisão do Mário aí. Aqui é chamado Grupo dos Cinco, olha que legal. A Anitta Malfatti, aquela foto que vocês já viram, tá? O Mário de Andrade, Menóquio Del Picchia, Oswaldo de Andrade e a Tarsila do Amaral. Esse é um grupo aí desse período, tá? Dessa semana de 3 dias, tá bom? Olha aí, isso aqui é uma exposição em 1929. A Anitta, vocês estão vendo o meu mouse? Tá? Aqui, ó, tá? Onde ela está de Margarida, ó a Margarida. Estão vendo que a mãozinha dela não está aparecendo. E essa aqui, bem no meio, junto com a outra, né? É a Tarsila, olha, a Tarsila aqui, tá? E aqui o Mário, só que é o outro Mário, tá? Caramba, é o Oswaldo de Andrade, eu confundi agora, tá? Aqui o Mário, ó, o Oswaldo ali do lado, tá vendo? No meio está o Picchia, tá? Aqui, ó, Anitta. Olha. É interessante a roupa, né, gente? Estão vendo que legal, né? Esse aqui está um pouquinho fora de moda, que devia estar aparecendo 1 centímetro da camisa dele aqui, lembra? Tá? Deixa eu ver aqui, elas estão todas de chapéu? Então, esse cara não está de chapéu. Quem é esse cara aqui, ó? Sem vergonha aqui, ó. Está sem chapéu, mas vamos lá. Esse aí, quem é esse cara que eu não lembro? É o Álvaro Morevra, tá? Agora, vejam esse trabalho dela, de 1915. É tipicamente um trabalho expressionista. Percebam um fundo que se mistura com a obra importante, a da frente, né? Se mistura com de trás, claro que não tem frente, porque é bidimensional, mas nosso cérebro, a nossa mente nos causa essa ilusão. Veja esse movimento todo, como ela está brincando com as mãos, né, do objeto a ser traçado para nós, como ela brinca com essas cores. Vejam um fundo lá embaixo escuro, onde ela vai clareando, ela vai tratando. Ela mexe muito bem, né, com essas técnicas, né? Agora, essa é a boba, uma obra bastante conhecida dela. Vejam a visão para cima, o fundo, a cadeira, né? Vejam a forma das roupas, como ela cria até um movimento. Vocês vão lembrar, quer ver? Pinturas do Barroco, do final de 1680, começo do século XVII, do neoclassicismo, 1720, por ali, quando eles usavam muito branco e preto para dar dobra na roupa. Estão lembrando de memória? Lembra aqueles tecidos que aparecem? Você vê um trabalho ali, mesmo em El Greco, quando Jesus aparece de vermelho naquela obra, ele lida muito bem com o tom vermelho, o branco e o negro, para mostrar a dobra na roupa.
para que nos engane. E ela aqui consegue fazer simplesmente isso com um tonzinho de branco, com algumas linhas, tá? Com a mudança de cor do bege para o amarelo, tá? Um pouco ali de carmim novamente. Esse japonês, olha que interessante, né? O maxilar dele, o pescoço, o fundo, a vestimenta, né? Ela lida muito bem com esse movimento das cores, né? Ela tem uma paleta, eu acho que bem bacana, tá? Essa é uma das obras mais interessantes, ela pintou quando ela estava nos Estados Unidos, tá? É uma obra o farol, que mostra uma coisa mais composta para a época, tá? Mas eu gosto, e óbvio, que eu acho que ela bebeu um pouquinho a fonte de Van Gogh, né? Com esse fundo, né? Esse céu aí, né? Então, veja que ela conheceu, né? Na Alemanha, as obras de Van Gogh, depois indo para os Estados Unidos, ela foi bebendo dessas fontes, né? E essa é uma obra que eu acho bem interessante, a Onda, né? É um óleo sobre madeira. Por isso que essa obra vista de perto, ela impressiona um pouco mais, tá? Uma obra pequena, tá? Agora, olha o movimento que ela consegue dar com essas pinceladas. Eu acho que não tão rápidas, porém, são pinceladas firmes, aonde ela vai pontuando. Vocês reparem, prestem atenção na onda, nas pinceladas que ela dá na onda. Está nítida ali, porque ela não encharca o pincel. Estão vendo? O pincel não está encharcado de tinta. Então, você consegue ver tinta e não tinta. Você consegue ver, porque é óleo, você consegue ver a tinta de baixo. O óleo é impressionante, ele te dá esse movimento todo. Você sente a onda, você sente a espuma. Olha a pincelada do amarelo. Prestem atenção no amarelo ali. Está vendo o amarelo? Lá, que seria espuma, tá? Aí você vai vendo um degradê dela. E você percebe que na última espuma, ela trabalha com uma pincelada que ela faz de uma vez. O pincel não está totalmente com muita tinta, e ela sabe, foi o que ela fez essa obra. Ela soube usar muito bem a quantidade de tinta no pincel. Isso é uma técnica que não é simples, tá? Isso vem com o tempo, tá? Aqui é a nossa artista, tá? Lembram vocês que morreu em 1964, né? Aqui vou ler um pouquinho, o finalzinho dela. Entre os anos 23 e 28, Anitta reside em Paris. Apesar de toda a dificuldade, ela conseguiu ter uma vida muito boa, viu? Realiza exposições individuais em Berlim, Paris, New York. Em 1928, retorna para São Paulo e passa a lecionar desenho no Mackenzie, tá? Onde permaneceu até 33. Em 1948, foi nomeada presidente do Sindicato dos Artistas Plásticos aqui de São Paulo. Há quadros de sua autoria nos principais museus, né? A Estudante Russa, no Museu de Arte Moderna, a Boba está no Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, onde estamos fazendo o nosso pós-doc, e uma rua no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, onde fizemos a exposição do Modigliani. Esse aqui é um cartão dela que eu trouxe, de 1940, que eu achei interessante para finalizar esse tratado sobre ela aqui. Ok, gente? E lembrando, semana que vem, Chagall. Tá? Aê, né, Nelly? Gostaram da caminhada? Tá? Podem ligar os sons, não falem palavrões, tá bom? Muito Olívio, bom. é uma É. aquarela que ela fez, esse último que você mostrou o cartão, né? É uma aquarela, não é? É uma aquarela, é uma aquarela. Que bonito. Eu É adorei bonito, ela. não é? É bonito. Adorei ela. É uma aquarela sob cartão, não é uma técnica vendida cara, mas você vê que é bonitinho ali a festa de São João. E eu trouxe também que nós estamos chegando no mês de junho, né? Em São João, que eu adoro João, que é a maior noite do ano, é o patriarca da maçonaria, e ele é bastante místico. Por isso que na noite de São João, o mundo todo, as bruxas estão soltas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso no sábado, falando um pouquinho do misticismo, ocultismo nas obras de Freud,
Blade Tarot. A cara dele, a carinha, ele ficou alegre. Bobão. Mas é amigo, né? Vou fazer o quê, né? Amigo é fogo, né? Val, você está muito sério, Val. O que é aí? Tá. Leila está toda de vermelho hoje. A Leila está de blusa vermelha, óculos vermelho, cabelo vermelho, meia deve estar vermelha também. Pintou a unha de vermelho também, Leila? Não? Pintou? Tá bom, querida. E aí, o que vocês acharam? Hoje eu quis beber um pouquinho, trazer para vocês da questão do que é o modernismo, tá? Para vocês terem uma ideia, uma base. Acho que a minha mandona aqui quer falar alguma coisa. Fala, dona Sônia, chata Eu que não não sou vai... mandona. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu li em algum lugar que quando morre a mãe dela, e acho que é o Mário de Andrade, que era um grande Ela amigo, vende a casa. ela se isola em Diadema, num sítio reclusa, e ali ela fica. Ela continua pintando? Ela pinta até morrer ou ela para de pintar? Pelo que eu sei, ela continua pintando. Uma coisa que eu não falei, mas eu vou falar agora, então, já que você tocou nesse assunto. Lembra quando eu falei dos 13 anos? Foi quando ela tentou suicídio, gente. Ela tentou se suicidar no trilho de trem, mas ela ficou tão atônita com o barulho do trilho de trem, e ela saiu de lá e acabou virando realmente uma artista. Tá? Né, Sandra? Liga o som, mané. Sandra, liga o som. Tá ligado? Agora tá. Agora você pode me xingar que eu vou ouvir. Tá. Então, sabe de uma coisa? Uma só sei. Eu sei que você sabe de muitas coisas. Você já comentou aqui a questão da reprodução da obra, que quando a gente está assistindo, por exemplo, a gente está vendo pela internet, ou a gente está vendo uma publicação. Hoje, excepcionalmente, eu estou em Campinas e o que eu tenho de livro de arte está aqui. E eu estou com essa publicação da Anitta. E eu fui acompanhando as obras que você mostrou. E as cores são diferentes, as cores não coincidem. Então, por exemplo, aqui esta daqui, a estudante russa, o fundo é azul. As cores desta publicação não são iguais. Mas agora eu vou te falar uma coisa para complicar mais ainda. Olha que legal, tá? Não é porque essas obras estão no livro que essas cores também estão corretas. Sim, é isso que eu estou dizendo. Gente, nós temos uma dificuldade enorme para pegar o original. Bem lembrado, viu, Sandra? Porque não que aqui esteja correto. Não, mas deveria. Gênios da pintura, Arte no Século, eu tenho vários. Mas a gente, indiretamente, mesmo que você analise, a gente não tem a obra. Então, a gente não chega realmente... Essa daqui, A Mulher de Verde, este quadro, ele é praticamente todo verde. Olha, o fundo é mais verde. Mas ela é reconhecida pela mulher do cabelo verde, que seria estranho. A mulher do cabelo verde. Mas agora, infelizmente, é assim. Agora, por isso que naquela hora eu falei, vamos lidar com a testa dele amarela e carmim ou vermelho, para a gente ter uma base, mas você tem razão. Tá? A frequência de onda nas cores, ela dificilmente chega. Olha, foi uma dificuldade muito grande que nós tivemos aqui com o catálogo do Modigliani. Imagino. Não chegava nas cores. Era muito difícil. E chegou uma hora que você tem que dar um basta, porque os testes custam dinheiro, né? Quando você vai fazer o livro, né? Então, é um problema isso. Mas, bem lembrado, obrigado, viu, Sandra, por trazer essa questão... Eu vi o do Picasso também, que eu tenho biografias e cópias de Picasso,
Mas como eu não estava na hora com a obra, não deu para comparar. que Então, pena. quando você fica com a obra na memória, você não pega essas nuances. É. Mas hoje eu vi a questão da tecnologia, Também. ela não é perfeita, nem a da impressão, nem Não, a da reprodução. A da Você própria... tem uma ideia boa, Para mas ter uma ideia. E essa ideia, reparem, o que ela tá falando, o que a Sandra está falando é muito importante. Mesmo tendo uma ideia, às vezes fica muito longe. Por Da quê? realidade. Fica longe, Marta, da realidade, porque o azul vai se transformando em verde, conforme a frequência de onda. Então, e aí? Como é que fica? Isso é culpa do Mordecai. Ele é físico, então a frequência de onda é culpa dele, tá? É isso. E por causa do Charles, que ele tomou sol hoje jogando tênis também. Está tudo vermelho lá. Ó. ele é vermelho mesmo. Eu sou um A pacificado. Anitta, ela nunca se casou. Não. Agora, não, a resposta é não. Mas acho que você vai me perguntar os relacionamentos dela, né? Eu não sei tanto sobre ela quanto a isso, tá? Eu não me debrucei. Nossa, eu tô... Mário de Andrade. Peraí, eu não me debrucei muito sobre isso. Arthur, você tem alguma notícia sobre os relacionamentos dela, cara? Não, também Dizem, não tenho, não. É engraçado. Dizem que ela era apaixonada pelo Mário de Andrade, não é? Essa história... Não, isso é outra história que, pelo que a gente ouve, é real. Mas aí, né, Arthur, vou te colocar no fogo agora, com quantas pessoas ela se relacionou a vida toda? O nome de cada um e o RG. Ele vai ler no tarô. O RG de cada um. Ele vai ler no tarô isso aí. Pode ler no tarô. Olha, você ganhou uma defensora agora, olha que legal. Olha que legal. Freud explica isso. Através do Blade. Explica, Mordecai. Mas é muito interessante, muito uma aula fantástica. Agora, me diga uma coisa, só de curiosidade, com 13 anos, você falou que em 1822, naquela foto, ela tinha quantos anos já e qual é a relação dos 13? O que aconteceu para ela tentar o suicídio? O pai morreu. Olha, eu acho, vamos lá, vou ser bem simplista, né? Por causa da condição financeira dela e os sonhos. Mas o pai dela não morreu quando ela tinha 13? Duas coisas. Ó, é que você lembra que eu falei do 13, né? Mas eu não quis falar do suicídio. Depende muito da sala, depende do dia. É como, imagina, de repente você está falando de Modigliani, e aí o cara morreu, e aí a Rebuterne, a Jane, se suicida no dia seguinte, grávida de 8 meses. Dependendo da sala, é pesado falar isso, sabe, gente? Então, Mordecai, ela deve ter... Esse problema, eu acho que ela levou para a vida, o problema da mãozinha. Eu ia falar defeito de novo, mas é forte defeito, não é, gente? Não é elegante, né, essa palavra. Eu acho que a questão inatura dela, né? E aí, com a perda do pai, ela viu ainda mais distante a condição de realizar a vida, né? Então, eu também já pensei em suicídio. Dizem que depois... Espera que eu vou dar uma declaração agora, Sandra. Vou dar uma declaração. Eu também pensei em suicídio hoje de manhã, que eu não estava conseguindo escovar os dentes direito. Aí eu falei, então eu não vou me suicidar mais. Eu voltei a escovar direito. Mas interessante, só mais uma perguntinha. Pois não, cara, fala, querido. Fala. Só que anotei, você falou que as guerras, né, promovem o desenvolvimento. Tem uma relação da Primeira Guerra Mundial, que começou em 14, né? Acabou em 14, a morte de Ferdinando. Em 1902. 4 anos, tem alguma influência da moderna em 3 dias? Tem alguma de 4 anos, de 1918 para 22? Teria alguma influência ou não? Ou já tinha condições no Brasil? Olha que legal. Esse é o período, Mordecai, que aparecem
os tanques de guerra, tá? Olha só. E aí você tem já um motor à base de petróleo. Por que você acha que explodiu o petróleo em 1910? Por causa da Primeira Guerra Mundial. Aí que veio a importância toda do petróleo. Agora, olha que legal. Aí cria-se os aviões. E o que eles colocam nos aviões? Máquinas fotográficas. Olha a tecnologia. Aí nós vamos entrar na questão das armas. Cara, eu sou fascinado, né? Eu adoro essa questão de tecnologia. Deixa eu ver se eu consigo ser engraçadinho. É que aqui é difícil. Falar de armas é uma coisa... É difícil, né, Sônia? Mas é um período, cara, de um crescimento tecnológico muito grande. Imagina ali a telefonia, o rádio, né, nessa época, o código Morse, né? Agora, gente, analisem. Vocês têm filmes hoje no Nat Geo, no History Channel, aonde falam da Segunda Guerra Mundial e tecnologia. Pô, imagina um cara criando um aparelho de micro-ondas e o chocolate que está no bolso dele fica mole. Aí o cara percebe que está criando, a partir das micro-ondas, um forno de micro-ondas, em 1943. Eu não lembro o endereço da casa dele, tá? Mas aí, olha que coisa isso. Eu fui cínico agora. Foi legal esse ou não? Foi. É interessante falar disso, da IBM em si, que na Segunda Guerra, contando pessoas em campo de concentração para pôr em campo judeus, cresceu, né? Era fazer essas contagens. Não, agora, pera, vamos lá. Se a gente for entrar, você está trabalhando, alguém está trabalhando na IBM? Eu não estou mais, não, já saí. IBM é complicado quanto à questão judaica, hein, gente? É um assunto complicado isso, hein? É verdade. Não sei se vocês já se debruçaram. Se alguém quiser pegar a IBM pelo pé, é só perceber como que foram criados esses primeiros computadores. Tá? Exatamente. Para que eles eram usados? Isso é bem interessante, Mordecai. Tá? A Segunda Grande Guerra explode numa quantidade até hoje de tecnologia. E, claro, no século XVIII também. Agora, eu tenho um livro, existe um livro, né? Essa história de falar eu tenho um livro, existe um livro chamado As 200 Maiores Guerras. Tá? É bem interessante você entender o porquê delas, aonde aconteceram, por que aconteceu, qual foi o poderio, né? Quer ver? Qual a maior quantidade de DNA de uma pessoa no mundo? Vocês sabem? É do Gengis Khan, o Grande Cão, do século XII. Por quê? Ele foi o cara que mais controlou terra no mundo. Ele controlou desde a China até a Hungria. E o que eles faziam? Curravam todas as mulheres. Então, a incidência do DNA no mundo hoje, duvidem... tudo que o livro fala é mentira, duvidem de mim. Vão pesquisar. Vocês vão ver que legal essas histórias, tá? É bem legal isso, é bem bacana, tá? Então, Mordecai, é legal isso. Fala, queridão, fala. Eu vou deixar, porque senão eu vou deixar passar, mas eu gostaria que você me deixasse 2, 3 minutinhos. Por uma coincidência, o Arthur está aí, e eu queria fazer uma pergunta no finzinho, porque foi uma coincidência ele estar aqui, eu vi lá a exposição dele, e depois eu queria comentar uma perguntinha. Não, pera. Eu não sou onipotente, cara. Eu não mando nisso aqui. Fala com ele agora. Fala. Pode entrevistar. Outras pessoas. Ele é meio bobinho, mas fala com ele. Fala. Então, falar sobre o livro agora, se eu um tempinho, tudo bem? Bom, então, veja bem. Eu vi lá a sua exposição fantástica. Agora, eu vou pôr a cara para bater agora, porque eu olhei aquela figura do Édipo, do complexo. Quando eu vi a criancinha de longe, me aproximei, vi a história e tal. E, na hora, olha só que cabeça, a arte assim. Olha, eu fui viajar. Eu fui viajar
no sacrifício do Isaac. Veja só que maluquice. Aí eu Não, olhei, legal! deixa eu ver só. Ô, Aí eu olhei, ô, ô. Ah, aí eu vai. olhei e falei assim, eu tirei a foto do complexo, vi a criancinha, tenho aqui comigo, eu tirei a foto, aí eu vi a faca, aí eu falei assim, puxa, aqui é a relação entre a ciência, né? O Freud salvou e descobriu todo o problema, quer dizer, a ciência, o misticismo, o negativismo, seja, é uma história, e o sacrifício do Isaac é uma relação de fé e religião, né? Não, razão, né? Fé e razão. Então, eu só queria, foi a coincidência, eu não sabia que você ia estar presente aqui, então quero parabenizar o seu trabalho, é magnífica, foi para refletir, mas essa foto, essa imagem, quando eu olhei de longe, me aproximei, eu falei, o que é isso aqui? Me lembro, não tem nada, quer dizer, aparentemente mostra, se vocês... Aliás, Olívio, tem tanto no Google, tem figuras de grandes pintores, né? Que fizeram essa pintura do sacrifício tem a pintura de grandes. Tem alguma coisa que você pode falar a respeito? Se tem algo, né? Não, Arthur, você vai ter que falar agora pelo menos uns 2 minutos e meio direto, cara. Vamos lá, vai. Mostra o vídeo. Bom, muito obrigado pelo elogio. Esse quadro do Édipo foi o primeiro que eu concebi com relação a unir o tarô com Freud, pelo motivo simples de que o enforcado, a carta do tarô do enforcado, ele está amarrado pelo pé e o Édipo é colocado na mesma situação para morrer, né? E eu coloquei o Freud salvando o Édipo, mas eu sabia que ia dar problema, porque no primeiro instante parece que ele pode estar matando, aí você tem que ter um segundo olhar para perceber que a corda foi cortada, então ele está salvando, mas abre margem para isso que você falou, que é o sacrifício de Isaac. Um outro dia, um senhor que é judeu falou, não, mas também lembra que ele pode estar no momento de fazer a circuncisão ali. Então, é um quadro que eu falei, nossa, vai dar problema. E é claro que o objetivo não é dar problema, mas Não, ele gera várias... Mas aí... Arthur, sempre dá problema com a gente, cara. Então, é assim. Fala, Mordecai, fala, Mordecai. A gente viaja na arte, não sei porquê, mas é que vem na cabeça, não é que você quer, você olha e fala, isso associa. Gente que não tem muita... o tarô e tudo, né? Mas eu achei interessante só nesse sentido, né? Que um é salvo, lógico, mas é impedido de matar, e aqui o Freud também, ele resolve um problema mais de psicologia, né? Mas eu fiquei pensando numa certa, querendo achar uma coisa, mas legal. Obrigado. Enfim, viu? Freud salva o enforcado. E o engraçado, se vocês me permitem, Olívio, na montagem, né, Arthur, foi o quadro que mais chamou a atenção dos meninos que estavam carregando no operacional. O Zé e o... Não. Esse do tapeceiro, não, do pessoal que estava transportando. Os transportadores. E até eu comentei com o Arthur, né? E o Arthur olhou para minha cara e começou a rir e falou, porque eles estavam se identificando como se fosse o chefe deles sacrificando eles. O Arthur olhou e falou, não tem nada a ver, Val, é o contrário. E a gente começou a rir e ficava rindo, porque é engraçado assumir essa turma, né? Todos os quadros são do mesmo tamanho, e que tamanho são? 2 perguntas. Do mesmo tamanho. E que tamanho? Ele tem uma medida muito específica, que é 202 centímetros por 125. Grande. Por quê? Porque se você dividir um pelo outro, vai dar o número π, que é 1,618, que é um número que tem uma proporção... É o da razão dourada, da proporção áurea. Piro áureo. Todos têm essa proporção. Que bacana. Muito legal.
Aí, bonitão! Bacana. Aí, viu? Contou o segredo para a gente. Não, agora, Não, na vamos verdade, aproveitar. Peraí, é o momento agora. Gente, não querendo promover alguma coisa, solta aí, Val. Olha lá. O Val está xingando a gente, por isso que ele desligou o som, tá? Olha lá. Fala você, Val, o que vai acontecer. Fala você. Você é um menino em formação. Fala, Val. Usa o teu vozeirão de manhã cedo. Vai lá, Val. Vai, Val. Fala, Val. Não, você, Olívio, você que é o convidado. Não, fala você. Fala. Teremos um bate-papo com o Arthur, que é um artista maravilhoso, que está com essa exposição aqui no clube. Sábado, meio-dia, via Zoom. Eu vou linkar vocês também pelo sistema aqui. Vou colocar o convite no nosso grupo. Vai ser um prazer estar com vocês. E vai ser engraçado que vai ser a primeira live que vamos fazer com o artista direto da galeria. Nem o Olívio sabia disso. Não, olha, acabaram de dar um spoiler aí, ó. Porra. Agora você.